Número 36, uma película de sabão N igual a 1,4 com 600 nanômetros de espessura é iluminada perpendicularmente com luz branca. Para quantos comprimentos de onda diferentes na faixa de 300 a 700 nanômetros, a luz refletida apresenta interferência construtiva total e letra B, interferência destrutiva total. Então, beleza. Vamos analisar aqui nosso problema. Já deixei uma equaçãozinha aqui pronta para a gente. Deduzi ela algumas vezes já em outros exercícios. Então, não vou deduzir de novo, mas a gente vai utilizar ela. E aí, a gente salva aí uns 3 minutinhos, né? Mas é facinho de deduzir. Então, qual que é a ideia? Essa aqui vai ser a nossa película de sabão. Vamos chamar de N1. Então, N1 igual a 1,4. E aí, ele fica no ar, né? O ar... Vou chamar de N0, N igual a 1,0. E o que acontece? Vem uma luz aqui, vou imaginar que ela vem assim, deixa eu desenhar ela mais tortinha. Sei que está escrito que ela incide perpendicularmente, mas só para o desenho ficar mais interessante, vamos desenhar ela assim. Então veio um raio de luz, daí vai acontecer duas coisas com ele aqui nessa interface. Primeiro que ele vai ser refletido para cá, lembra que o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência, mas ele também vai ser, aqui vai sofrer refração, então ele vai vir para cá. E aí quando ele bate nessa interface, que também atravessa, mas a gente não está preocupado com o quanto de luz que é transmitida, né? Isso está preocupado com a luz refletida, então para cá não interessa para a gente, não vamos analisar. Mas ele bate nessa interface, é refletido novamente, aí refrata de novo e aí sai para cá. Essa é a ideia. Então é isso que acontece e aí a gente quer interferência construtiva e interferência destrutiva entre esses dois feixes aqui. Então essa é a ideia. Nessa parte do livro do Halliday, ele te dá um monte de equaçãozinha, mas não sei, gente, eu não gosto de trabalhar com as equações porque você tem que fazer análise igual e me parece que é meio decoreba, não faz muito sentido. Então vamos tentar trabalhar aqui com o nosso conhecimento que a gente tem e aí o resultado vai ser bonitinho. Vamos lembrar aqui, ó, vamos olhar primeiro a diferença de fase devido à reflexão. Reflexão. Se o N, vamos trabalhar com a primeira aqui, ó. Se N0 ele é menor do que N1, então isso vai me dar uma mudança de fase de π. Se N0 é maior do que N1, então a mudança de fase não vai acontecer, vai ser zero, entendeu? Qual que é a ideia que eu estou anotando? Se quando eu bato no meio e tem a reflexão, se esse meio ele tem um N maior, aí tem uma mudança de fase. Então, por exemplo, aqui, ó, bateu aqui, ó, quanto que foi a mudança de fase? Vamos anotando aqui, ó, π. Então, esse feixe aqui já tem a mudança de fase π devido à reflexão. Depois a gente tem que analisar a diferença de caminho. Nesse caso, não vai ter para o raio de baixo, para o raio de cima sim. Aí vamos olhar aqui, ó. Vem o raio, ele sofre aqui a refração, não tem mudança de fase aqui na refração. Aí ele incide aqui nessa superfície de novo, ele vai ser refletido novamente, só que aí agora nesse caso o N1 é maior do que o N2. Não é isso? Isso aqui é só para a primeira interface. Aqui na segunda interface, vamos pensar aqui, ó. Se o meio que eu estou indo, o índice de refração é maior do que o meio que o segundo meio, porque aqui é N igual a 0, né, que volta para o ar. N igual a 1, desculpa. N0 igual a 1, né, que volta para o ar. Então, eu estou vindo de um meio com índice de refração maior para um meio com índice de refração menor. Quando isso acontece, eu não tenho mudança de fase. Então, nessa reflexão aqui, é zero ainda. Quando eu atravesso essa interface, eu estou sofrendo uma refração, mas na refração não tem mudança de fase. Então, para o segundo raio, a mudança de fase dele é zero, devido à reflexão apenas, tá? Então, a gente analisou a reflexão. Então, de acordo com a reflexão, o raio de baixo vai ter sofrer uma diferença de fase de π e o de cima de zero. Então, a princípio, esses dois aqui já estariam se anulando, só que aí eu tenho que analisar também a diferença de percurso. A diferença de percurso é devido a esse comprimento aqui que o raio de cima anda a mais. Ele anda um total de 2 L's, né? Porque ele tem que ir e voltar, então ele anda 2 L's a mais. E aí essa diferença de percurso vai me introduzir uma mudança de fase. Porque vamos lembrar lá, nossa regrinha de 3. Se eu ando de lambda,
Se minha onda ela percorre lambda, que é o comprimento de onda dela, o que vai acontecer? Eu vou ter uma mudança de fase de 2πs. E aí, se eu ando, nesse caso, vamos chamar de 2Ls, né, que é o nosso ΔX aqui, qual que vai ser a mudança de fase? Não sei, mas eu posso usar minha regrinha de 3. Então, eu encontro aqui que lambda sobre 2Ls é igual a 2π sobre φ. E esse φ aqui é a mudança de fase devido à diferença de percurso. Aí depois a gente combina as duas, tá? De acordo com a reflexão e a diferença de percurso. Eu quero saber o φ, é isso, né? Φ vai ser igual a 2Ls vezes 2π sobre lambda. Então, se eu quiser uma diferença de fase de zero, por exemplo, é só colocar aqui zero. Se eu quiser uma diferença de fase de π, é só colocar aqui. Acabou? Não acabou ainda, porque esse comprimento de onda aqui que eu estou analisando não é o comprimento de onda que eu vou ter aqui, ó, no ar, né? Não vai ser de 300 a 700. Vai ser o comprimento de onda nesse meio 1. Então, eu preciso trocar, esse aqui é o 1. Eu preciso trocar o comprimento de onda 1 pelo comprimento de onda que eu conheço, que é o da luz no ar. Então, eu consigo encontrar, vamos pensar assim, ó, qual seria o lambda nesse meio? O lambda nesse meio é o inicial dividido pelo índice de refração do meio 1. Então, isso aqui vai dar para a gente 4, né? 4L vezes π dividido por lambda 0 vezes N1. Então, de novo aqui, só anotando, φ igual a 4π, vou mudar a ordem aqui, vezes L sobre lambda 0 vezes N1. Então, essa vai ser a minha mudança de fase devido à diferença de percurso. Então, essa vai ser, né, o φ devido à diferença de percurso. Beleza. O que eu quero aqui saber agora? Eu quero saber... O que eu quero saber mesmo? Quantos comprimentos de ondas diferentes vão sofrer interferência construtiva total e interferência destrutiva total? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir meu L e eu quero saber qual é o lambda que isso vai me corresponder. Vamos pensar aqui. Vamos começar com o construtivo. Construtiva. Para ser construtiva, eu vou querer que o meu ΔΦ, vamos chamar isso aqui de φ da diferença de percurso. O meu ΔΦ, ele tem que ser igual a zero, né? Ou múltiplo de 2π, né? 4π assim por diante. Então, como eu já tenho uma diferença de π, que veio devido à reflexão, a diferença de fase devido à diferença de percurso, ela tem que ser igual a π, né? Para somar 2πs, 3πs, 5πs e assim por diante. Então, esse vai ser o valor do φd. E aí, repara que se eu sei o valor do φd, e a única coisa que eu não vou saber vai ser o lambda 0, que é o que eu quero encontrar. Então, vamos isolar aqui o lambda 0. Lambda 0 igual a 4π vezes o L vezes o N1 dividido pelo φd. É isso, né? Então, vamos pensar aqui, ó, vamos substituir. Primeiro, para φd igual a π. Então, vai ser lambda 0 igual a 4π vezes o L, que é 600, estamos trabalhando em nanômetros, 1,4 dividido por π. Isso aqui deu para a gente? Vamos ver aqui. Isso aqui deu para a gente... Deixa eu fazer a continha aqui rapidinho. Igual. Não cortava esses πs em algum lugar não, gente? Cortava ali, tá cortando. Igual a 4 vezes 600 vezes 1,4. Isso aqui deu 3.360 nanômetros. Então, se eu tô vendo a primeira reflexão construtiva, eu estou tendo uma reflexão construtiva para um lambda de 3.360, que não está nessa faixa aqui que eu quero. Então, vamos para o segundo. Vai ser 4π vezes 600 vezes 1,4 dividido por 3π. Estou mudando aqui, ó, né? Lembra que ele pode ser múltiplos, né? Eu posso
é arrastar sempre um pouquinho a mais. Aí, em vez de um comprimento de onda, eu teria 2, 3 e assim por diante, né? Então, agora eu divido isso aqui por 3. Dividido por 3. Vai me dar 1220 nanômetros e assim por diante. Vamos colocar assim, ó, lambda 5, né? Só para você entender. Aqui é 1, 3 e aqui é 5. Aí eu vou ter a resposta de... Vamos ver quanto que dava. 1200, 672. O lambda 7 seria 480 nanômetros. Só substituindo e jogando na calculadora, tá? Não tem nenhum segredo aqui. O lambda 9 seria igual a 373 nanômetros. O lambda 11 seria igual a 305 nanômetros. E aí o lambda 13 ele já fica menor do que os 300, que é o que eu queria. Então, dentro dessa faixa, eu tenho 4, né? Então, quantos comprimentos de ondas diferentes na faixa de 300 a 700 apresentam interferência construtiva total? 4. 4 diferentes. 4 valores diferentes. Agora vamos para o destrutivo, né? Agora para o destrutivo. Liberar um pouquinho mais de espaço. Interferência destrutiva. Para a interferência destrutiva, eu quero que o ΔΦ ele seja igual a π, 3π, 5π e assim por diante, né? É isso que eu quero que ele seja. Só que eu já ganhei π aqui logo de cara, né? Por causa da reflexão. Então, meu φd, o φd, ele pode ser 0, ele pode ser 2π, ele pode ser 4π e assim por diante, né? Esse pode ser o φd. E aí vamos encontrar o lambda 0. Vamos ver quanto que dá. Aqui é o lambda 0. Se eu utilizo meu primeiro aqui, ó, o primeiro valor, obviamente estou dividindo por 0, vai para infinito. Então eu já não quero, né? Então vamos pegar o segundo aqui, vamos colocar lambda 2, 2π. Lambda 2π, só para entender, né? Estou tentando, vou substituir o φd por esse valor aqui. Então vai ficar 4π vezes 600 vezes 1,4 dividido por 2π. Isso aqui vai dar para a gente. Vamos olhar quanto que vai dar. 1680 nanômetros. Está fora da nossa área de cobertura. Se eu uso φd igual a 4π, jogando na calculadora, isso vai me dar 840 nanômetros. Se eu utilizo 6π, isso vai me dar 560 nanômetros, que já está dentro. Nanômetros. Se eu utilizo 8π, aí ele vai dar 420 nanômetros. Se eu utilizo 10π, ele vai dar para a gente 336 nanômetros. E se eu utilizo 12, aí já é menor. O comprimento de onda menor está fora da nossa faixa aqui de 300 a 700. Então, você pode reparar que só tem 3 valores, né? O 560, 420 e 360. Então, a resposta da letra A é 4 e a resposta da letra B é 3. E é isso.